Nós vamos continuar a nossa exposição Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, agora o verso 27 ao verso 32. Mateus capítulo 5, verso 27 ao verso 32. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, o Senhor é nosso Criador, e o Senhor nos alcançou com a sua graça, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos amou quando éramos seus inimigos, nos tornou amigos através de Cristo, nos reconciliou consigo por meio dele. E agora, ó Deus, nós estamos aqui para te adorar, te expressar nossa gratidão, nosso louvor, reconhecimento dos nossos pecados e rogar ao Senhor que fale conosco através da tua palavra santa, que deve modelar a nossa mente, nosso coração e nos mostrar como devemos caminhar com o Senhor. Fortaleça-nos, ó Deus, nos instrua, nos exorte, quebrante os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido um relativismo moral que tem nos sufocado, tem nos atacado, tem nos atingido com muita força em nossos dias. Um relativismo que tem invertido os valores morais. Aquilo que é virtuoso, aquilo que é correto, é visto agora como errado, é visto como preconceituoso, é visto como opressor. E aí querem colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós não podemos discordar de certas práticas, nós não podemos discordar daquilo que a Escritura discorda, e cada vez mais somos atacados. E cada vez mais o cerco está se fechando contra a igreja, está se fechando contra os verdadeiros crentes. Mas o pior de tudo isso não é apenas ver o mundo fazendo isso, porque já era esperado. Cristo falou que isso iria acontecer. O pior de tudo é ver igrejas apoiando esse tipo de coisa. O pior é ver pastores conhecidos usando as mídias sociais, os meios de comunicação, para realmente defender que o Evangelho apoia estas práticas, que o Evangelho apoia a imoralidade, que o Evangelho apoia práticas completamente contrárias àquilo que a Escritura ensina. Condenam o Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo que exaltam o Novo Testamento, colocando acima do Antigo Testamento, desconhecem ou ignoram ou distorcem ensinos do Novo Testamento que estão fundamentados no Antigo Testamento e que ensinam as mesmas verdades. E aí nós temos vivido ataques de fora da igreja e de dentro da igreja. De fora da igreja, como eu já falei, é a sociedade, é a cultura, usando a mídia, usando a literatura, usando as artes, usando a escola, usando todos os meios possíveis. Eles são hábeis nisso, eles usam todas as oportunidades para poder implantar o que eles pensam. Contrapartida, nós não utilizamos
todas as oportunidades que estão diante de nós para falar a verdade. Há ataques de dentro da igreja, como esses pastores, estas igrejas, mas esses casos são já bem claros, e nós sabemos que eles são hereges, são falsas igrejas, igrejas inclusivas. Mas o que nós temos visto dentro da igreja são membros, às vezes, em igrejas sérias como esta, membros que podem ser influenciados por esses pensamentos, defender esses mesmos valores, não se escandalizar mais, não achar nada errado e pensar que estas coisas são realmente corretas. Mas quando nós olhamos o Sermão do Monte, esse Sermão do Monte, eu espero que, assim como no meu coração, no seu coração, tem confrontado, cada vez mais que eu estudo, eu fico envergonhado diante desse Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, ele desmascara qualquer hipocrisia. Ele mostra como é de fato andar com Cristo. Mostra realmente que é um cidadão do reino. Mostra que aquilo que consideramos justiça nossa não é nada de justiça. Aquilo que nós achamos que não é tão grave é realmente muito grave. E mostra como nós devemos construir a nossa espiritualidade sob o evangelho do reino dos céus. O Senhor Jesus aqui, nesse texto, vai nos mostrar mais um aspecto da lei mal interpretada pelos escribas e fariseus e mal interpretada pelos crentes em todas as épocas. Vai nos mostrar como nós devemos olhar para o nosso próprio coração e como nós devemos olhar para as pessoas, para o próximo. E aqui ele vai falar sobre o adultério, que coincidiu providencialmente com a mensagem de ontem do reverendo Ellerson no encontro de casais, e não foi programado por mim, confesso aos irmãos. Foi na sequência natural das exposições, coincidiu de ser no mesmo final de semana onde ele expôs sobre o assunto, em outro texto, ontem, para quem foi no encontro de casais, e agora Deus nos deu a oportunidade de falar também sobre esse mesmo aspecto, um outro ângulo sobre o adultério. Eu quero falar com os irmãos quando ocorre o adultério. E esta é uma visão que os escribas e fariseus tinham de forma errada sobre o momento e como ocorria o adultério. Nós vamos aprender hoje, com base nesse texto, versos 27 e 28 apenas hoje, onde o Senhor Jesus vai nos mostrar que o adultério começa no olhar e no desejo do coração. O adultério começa no olhar e no desejo do coração. Vamos ver. Verso 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Essa expressão, ouviste o que foi dito, já expliquei para os irmãos nas mensagens anteriores, que ele utiliza a partir do verso 21, várias vezes isso. Ouviste o que foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito. E a intenção do Senhor Jesus é citar os mandamentos e mostrar a interpretação correta deles para confrontar a interpretação errada que o judaísmo deu ao longo do tempo, que os rabis deram ao longo do tempo, que os escribas e fariseus deram. Lembrando aos irmãos que os escribas e fariseus eram os intérpretes da lei, eram aqueles que eram considerados como homens sábios, entendidos, exegetas das Escrituras, e questionar a interpretação desses homens era algo realmente muito ruim e arriscado. Mas aqui está o verbo de Deus. Aqui está a palavra de Deus encarnada, interpretando a própria palavra que ele deu lá para Moisés. E ele vai mostrar agora qual é o real sentido, por que esta lei foi dada, porque ele mesmo deu esta lei lá no Monte Sinai para Moisés. Foi o próprio Cristo que entregou para Moisés esta lei. E ele agora vai interpretar e mostrar por que ele deu essa lei, qual é a interpretação correta dela. Mas lembre-se que Jesus diz no verso 20 do capítulo 5, nossa justiça deve muito exceder a dos escribas e fariseus. Se caso contrário, não entrareis no reino dos céus. Esse é o assunto. Jesus está mostrando que a nossa justiça, como cidadãos do reino dos céus, ela tem que exceder a dos escribas e fariseus. A justiça dos escribas e fariseus era hipócrita, era externa, era apenas aparente. Não era uma
vida correta perante o Senhor. Jesus vai mostrar que uma vida de um cidadão do reino dos céus é uma vida transformada de dentro para fora. É uma vida modificada na mente, no coração, e que se exterioriza nas ações, nas escolhas, na conduta e assim por diante. Então isso é feito por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa que fomos transformados por Deus para podermos então viver desta maneira. E aí então o Senhor Jesus, nesse texto, ele faz uma citação direta do 7º mandamento: não adulterarás. E aí o Senhor Jesus, quando ele faz isso, é interessante porque ele cita o verso 21, o 6º mandamento, não matarás. Depois ele cita, não adulterarás. Também no verso 33, ele fala, não dirás falso testemunho. São os mandamentos dos 10 mandamentos que ele utiliza, mas ele não fala mais sobre, ele usa outras leis morais aqui nas exposições que ele faz. O que eu entendo é que o Senhor Jesus quer mostrar aqui, por meio dessas citações, que os fariseus eram assassinos, adúlteros, e eles faziam falso testemunho acerca do próximo. Ele quer mostrar que o caráter deles era reprovado diante da lei, que eles tanto se vangloriavam, eles tanto orgulhavam-se em pensar que honravam a Deus de fato. E aqui o Senhor Jesus fala sobre o adultério. E aí ele vai mostrar que esse adultério cometido não é o adultério como os fariseus e escribas entendiam. Como é que o escriba e fariseu entendia que ele havia cometido adultério? Se ele deitasse com uma outra mulher. Então, eu cometi adultério. Mas se ele não tivesse deitado, traído a esposa dele com outra mulher, ele não era um adúltero. Ele era um homem que cumpria a lei. Quem é que poderia dizer que ele era um adúltero? Ele é um homem que nunca traiu a sua esposa. Como eu posso provar isso? Vocês lembram quando em Lucas 18, verso 11 e 12, o Senhor Jesus contou uma parábola falando de um fariseu e de um publicano. E aí ele fala o seguinte em Lucas 18, verso 11 e 12. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Veja, o fariseu se vangloriava que ele era um homem que não era roubador, que ele não era injusto e que ele não era adúltero. E não era um pecador como aquele publicano. Ele entendia que ele não era adúltero porque ele nunca traiu a esposa dele. Então ele se vangloriava de cumprir, entre aspas, a lei moral. Outro texto, ainda no capítulo 18 de Lucas, mostra aquele encontro do jovem rico com Jesus. Aquele jovem era judeu e ele aprendeu com os fariseus e escribas como cumprir a lei erradamente. E o Senhor Jesus fala assim para ele em Lucas 18, verso 20 e 21. Sabe os mandamentos? Não adulterarás. Jesus já começou com esse. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele enche o peito e diz: não, é só isso para ter a vida eterna? Então eu cumpro isso desde a minha mocidade. Eu não sou um homem adúltero, eu não dou falso testemunho, eu não furto de ninguém, eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Então eu estou aprovado, não estou, Jesus? Não. Te falta uma coisa ainda. E aí nós sabemos bem como Jesus mostra que ele era um transgressor da lei. Então veja, o que eu quero mostrar apenas nesse ponto, irmãos, é que tanto na parábola em Lucas 18, do fariseu e o publicano, como no caso do encontro do jovem rico com Jesus, revela que o conceito que existia de fariseus e de judeus quanto ao cumprimento da lei era superficial. Era apenas, não sou adúltero porque eu não me deitei com mulher alguma além da minha própria esposa.
O jovem talvez fosse solteiro e pensasse, eu não forniquei com nenhuma mulher, então eu não sou adúltero, porque é outro aspecto. Mas o fato é que nada disso é o que o mandamento ordena. Jesus vai mostrar muito mais além disso. Mas antes de chegar ao que Jesus ensina, com base no que ele ensina em outros textos, nós temos um catecismo maior de Westminster, que numa sua pergunta 139, perguntando assim, quais são os pecados proibidos no 7º mandamento, que é este, diz, eu não vou ler o texto todo, mas apenas expressar as principais partes interessantes para nosso momento aqui. Ele diz lá, o catecismo maior, que adulterar, conforme o 7º mandamento, é o adultério, naturalmente, deitar-se com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, fornicação, ou seja, jovens que tenham relações sexuais antes do casamento, incesto, relação sexual com pessoas da mesma parentes, sodomia, que é a homossexualidade, e qualquer relação sexual ilícita. Também diz que não somente cometer isso é adultério, como também olha só, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, conversas maliciosas, olhares maliciosos, fazem parte da quebra do 7º mandamento. Adulterar é muito mais do que externo. Pensar sexualmente em outra pessoa já é adultério. Falar já é adultério. Desejar é adultério. Sonhar com outra pessoa sexualmente é adultério. Conversas maliciosas é adultério. E vestimentas que promovem no outro desejo impróprio para si é adultério, conforme diz o catecismo, com base em textos das Escrituras e vários outros textos. Veja que é muito mais profundo do que nós imaginamos. Nós, às vezes, achamos normal pessoas crentes, casais, falarem da sua vida íntima para outro, como se isso fosse normal. Infelizmente, isso é uma prática dentro das igrejas, onde se fala como é que é a vida íntima, e eu não preciso entrar em detalhes, porque isso não edifica. Isso não é, olha só, coisas íntimas são íntimas. Nenhum casal tem que saber a vida íntima do outro. E quando você comenta ou fala coisas maliciosas acerca da sua vida íntima para outros, o que você está fazendo com o outro? Promovendo tentação na mente e no coração do outro. Então veja, essas coisas às vezes são tidas como naturais, normais, qual o problema? Isso você pode no máximo falar em um aconselhamento pastoral, ainda com muito cuidado. Mas em conversas particulares, tipo conversas assim, nunca podem ser feitas. E a Catecismo Maior mostra, com base na Escritura, que conversas maliciosas é quebra do 7º mandamento. Vamos ver se é isso que Jesus ensina? Quando Jesus fala isso, ele dá a interpretação já em seguida, correta? Ele fala, eu porém vos digo, aí ele vai interpretar, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já, diz ele, adulterou com ela. Nós temos aqui uma combinação entre o 7º mandamento e o 10º mandamento. O 7º mandamento, não adulterarás. O 10º mandamento é o da cobiça. E dentre as coisas que não podem ser cobiçadas, diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Cobiça é coração. Já observou que dos 10 mandamentos, esse é o que é mais claro quanto ao fato de que a transgressão ocorre no coração? Todos ocorrem no coração. Mas esse 10º ele fecha, ele mostra a cobiça. Um fariseu não tinha como dizer assim, ó, eu nunca cobicei propriedade do outro, eu nunca cobicei o que é do outro, eu nunca cobicei a mulher do outro. Ele não tinha como dizer isso porque o coração do homem cobiça. Então, o cobiçar aqui, ligado ao não adulterarás, vamos dizer, ele rege esse e os outros. Ele mostra que a cobiça de alguém que não lhe pertence é pecado. Então, combinado esses 2 mandamentos, Jesus está mostrando aqui, embora ele não cite não cobiçarás aqui, mas ele está falando dele. Então ele diz, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura.
olha aqui, ó, irmãos, observem o verbo aí, olhar. Né? Ele diz, qualquer um que olhar. Sabe esse verbo, qual é o significado dele? É olhar com intenção pura. É olhar com vontade de possuir. O sentido desse olhar aqui é examinar com o olhar. É um olhar raio-x. É um olhar contemplativo. Olha e contempla, e fica contemplando. É um olhar de discernir. E você sabe bem o que vai discernir. Quando nós olhamos, nós temos exemplo na Bíblia disso. Davi, segundo Samuel 11, verso 2, diz que uma tarde, era para Davi estar na guerra, não estava? Levantou tarde, ocioso, pecado. Levantou tarde, achou que estava de férias, e ele foi dar uma volta no palácio. Davi, o palácio do rei Davi era cercado por casas dos generais dele, pessoas da confiança dele. E Urias tinha uma casa bem perto da dele. Urias era um general de guerra, era um homem de confiança de Davi. E Davi ele sabia o que ele ia ver. E aí diz o texto que ele andou por lá na casa real, e aí ele viu, olhou, uma mulher, Batseba, tomando banho. Ela também sabia que ele ia passar por lá, né? Tomando banho. E da área da casa dela, e a casa real é mais alta, então ele conseguia ver de cima para baixo a casa do general. E lá ele contemplou aquela mulher bonita, e ela certamente viu que ele estava observando também, os dois adúlteros. E aí ele a possuiu, nós bem sabemos da história. Observe então que ele vê, ele examina, ele intenciona e ele pega para si a mulher. O que Jesus está dizendo é, qualquer um que olhar nesse aspecto, olhar para outra mulher, não é sempre que você vai olhar para outra mulher, no caso do homem, e da mulher também para o homem, tá? É para os dois lados. Olhar com desejo, você pode olhar para uma outra pessoa sem nenhum desejo, não é o fato de olhar que está desejando, também não é dessa forma. Mas o fato é que esse olhar aqui é para desejar. Esse olhar aqui é pecaminoso. Esse olhar aqui é examinador. E aí, a forma que esse verbo está, ele traz a ideia seguinte, dois aspectos gramaticais importantes aqui desse verbo olhar. Primeiro, ele pode acontecer a qualquer momento, não é sempre que acontece. Então, pode aparecer uma mulher que te atrai, ou no caso, as irmãs, um homem que atrai, e aí você é tentado a olhar. E aí, quando você olha, porque o olhar primeiro é inevitável, dependendo das circunstâncias, mas permanecer olhando é inevitável. Então, o outro aspecto do verbo é que você olha, em um certo momento você pode olhar acidentalmente, e aí você permanece olhando, é linear, você continua olhando. E aí você sabe que o homem, ele quando olha com desejo é descarado, geralmente. Então já é perceptível que ele está olhando a mulher e desejando. Mas as mulheres são mais discretas, elas dão um raio-x de canto de olho. Então elas olham um homem e ninguém percebe que elas estão olhando, mas eu sei que estão olhando. E ela pode estar olhando, ela olha, ela tem a capacidade de olhar e fazer um raio-x do homem. E sem perceber quem está ao redor. O homem não percebe muito isso. O homem olha mais descarado. E às vezes ele tenta disfarçar e não consegue. Mas a mulher consegue dissimular o olhar e desejar um homem que não é dela. E aí vem as imaginações, vem os pensamentos, tanto no homem como na mulher. Quem está dizendo isso, irmãos? É Jesus. Não é o pastor Márcio. É Jesus. O Senhor da vida. Que conhece e sonda nossos corações. E aí ele diz então que esse olhar aqui tem uma intenção. Qual é a intenção? Ela é impura. Por isso que eu falei para vocês que ele combinou o 7º mandamento com o 10º.
Porque a palavra intenção impura, e a palavra impura traz o sentido de cobiça. Então ele está mostrando que esse olhar aqui é uma cobiça. A pessoa olha, seja no raio-x feminino, seja no olhar descarado do homem, olha, cobiça ardentemente. É isso que eu estou dizendo. Ardentemente. Deseja com paixão. Deseja olhar de novo. Pelo retrovisor, ou olhar virando disfarçadinho, ou disfarçadinha. Não importa o jeito. Vai que deseja encontrar de novo e ver, seja no trabalho, na escola, na vizinhança, ou no como Davi, e quer ver. Então é um desejo ardente no coração, ou seja, ou pode ser no celular, pode ser em outros meios que nós sabemos muito bem que é utilizado. Então há muitas formas de se olhar com intenção no coração impura. O que Jesus está dizendo é, quando se olha de forma pecaminosa, se olha com cobiça. Ele não olha o cabelo, ele olha o resto do corpo. Toma cuidado com homens que ficam elogiando a esposa de outros, a beleza física, coisa assim. É muito perigoso esse tipo de coisa. Jesus está mostrando que esses desejos, eles podem nos dominar e consumar nosso coração. Outro texto que nós temos na Bíblia que eu cito é o filho de Davi, Aminon, lembra? Aminon desejou a própria irmã. Lembra que eu disse que o catecismo maior afirma que adulterar também é incesto? Aqui nós temos o incesto. Aminon, irmão, por parte de pai, de Tamar, diz que ele angustiou-se, Aminon, por Tamar, sua irmã, ao ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Ele estava tão desejoso sexualmente pela irmã, que ele ficou doente. Ele tem um amigo do cão que o aconselha a possuí-la. E aí nós sabemos a história, como foi. E depois ele morre pelas mãos de Absalão, seu irmão. Veja, irmãos, o que eu quero destacar é que ele chegou a angustiar-se. Esse desejo de cobiça é tão forte que domina. Outro exemplo que nós temos na Escritura é do jovem lá de Provérbios, aquele jovem tolo, e diz que a mulher adúltera, aí é a mulher seduzindo ele, seduziu ele com as suas muitas palavras e com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou, o bobão do jovem lá de Provérbios, ficava andando na rua onde tinha a mulher adúltera, que ficava procurando alguém para ela seduzir, e ela o seduz, dizendo que podia ir para a casa dela, que o marido não estava, e ela já tinha preparado a cama para receber, e aquele jovem, movido pelo desejo adúltero do seu coração, foi. Mas só que o marido voltou antes, e aí o texto diz que ele, num instante, a segue, como boi que vai para o matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber o que isto lhe custará a vida. Então ele leva uma flechada, se fosse hoje era 38, então ele levaria um tiro de 38, mas naquele contexto foi a flecha. O marido voltou antes da hora, ou antes do que ela tinha dito, e o pegou junto com a esposa. O que nós temos, irmãos, é que o adultério é o caminho para a destruição. Não fica impune quem adultera. Não fica impune quem relaciona com quem adultera. Davi perdeu um filho, quase perdeu o reino por causa de Absalão, por causa da revolta dele por Aminon ter possuído Tamar. Aminon foi assassinado pelo seu próprio irmão Absalão. O jovem de Provérbios foi morto pelo marido que voltou. Isso nos mostra que o caminho do adultério nunca dará coisa boa. Sempre trará ruína para aqueles que praticam. Mas nesses casos que eu citei, todos foram executados. Foram consumados realmente, externamente. Mas o que Jesus está mostrando é que onde começa o adultério? Ele diz aí no coração. É no coração que se adultera. É o coração, para a Escritura, é a sede dos nossos pensamentos, emoções, desejos e planos, ou seja, é o que você é.
Então, quando um homem ou uma mulher olha para alguém com desejo no coração, é porque o coração dele já está cheio disso. Já deseja. E quando alguém assim comete pecados desta maneira, constantemente, é porque não teme ao Senhor. Porque a razão pela qual eu não posso trair minha esposa, ou você não pode trair o seu cônjuge, não é por causa do cônjuge, é por causa do Senhor. Independentemente da esposa, do marido, eu e você temos que ser fiéis ao Senhor, porque é Ele quem vê o meu coração, e é Ele quem vê o seu coração. É Ele que sabe para quem eu estou olhando, e como eu estou olhando, e qual intenção eu estou olhando, como Ele sabe também. Nós podemos enganar o cônjuge, pode enganar por um tempo, é possível enganar, e muitos conseguem por um tempo, mas chega um momento em que isso vai ser revelado, Deus vai fazer. Já viu que adultério é uma coisa que Deus não deixa escondido de jeito nenhum? Sempre que alguém comete adultério, em algum momento Deus revela, até do ímpio. Mas o fato é que antes mesmo de ser revelado à esposa ou ao marido, Deus já revela a você e mostra a você e a mim o nosso coração. E Jesus então revela que é do coração que brota isso. Ele falou isso em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, assassinatos, adultério e prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Veja, de onde brota a transgressão da lei? Do coração. Por isso, Provérbios 4, verso 23 a 27, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira teu pé do mal. Veja, a Escritura toda nos alerta, irmãos, que nós temos que cuidar do nosso coração. É tão bonito, hoje fala os evangélicos, meu coração pertence ao Senhor. O que importa é meu coração diante do Senhor. E até geme a voz, né? Como se fosse espiritual. Eu, sinceramente, tenho um nojo dessa hipocrisia na voz que muda. Porque quando a pessoa muda a voz, é hipocrisia. A voz é natural, a minha é assim, a sua é do jeito. Não muda a voz para trazer uma ideia de piedade e tal. Nos cânticos evangélicos, nas ministrações, repete, eu amo o Senhor, não sei o quê, fica aquele mantra. Não. O que nós temos é que entender, irmãos, que servir ao Senhor de coração é obedecê-lo. É racional. E nem sempre as minhas emoções querem isso. Por quê? Você vai dizer para mim que sexualidade, sexo, não traz prazer? É lógico que traz. Deus criou o sexo. Só que ele é para o casamento, na hora certa. Mas o diabo nos leva, pelo caso do nosso pecado, tenta nos armar ciladas para a gente achar que o sexo, em qualquer circunstância, ele é bom, porque ele traz prazer. E é lógico que quando alguém está adulterando, ele tem prazer. Você acha que Davi estava achando ruim quando estava se deitando com Batseba? Mas depois, o que ele disse no Salmo 32, que eu li de propósito? Os meus ossos estavam sendo quebrados pelo Senhor. Depois vem a tristeza, vem a angústia, porque Deus vai mesmo moer, vai pesar a mão até que o crente se arrependa, como ele fez com Davi. Então, na hora do prazer, é algo que a pessoa não pensa nas consequências, não pensa na família, não pensa no que vai perder, não pensa no escândalo que vai causar, não pensa na vergonha que vai causar a família, não pensa na desonra ao nome do Senhor, não pensa em nada disso. Ele não pensa em nada disso. Porque está envolvido pela cobiça. Mas quando acaba tudo, quando baixa a adrenalina, quando ele entende o que fez, aí vem o peso da mão de Deus. Portanto, meus irmãos, nosso coração deve ser santificado para não adulterar. E como ele pode ser santificado? Lendo a Bíblia, todo dia. Alimenta-se com ela, medita nela, não é só ler, medita na palavra. Ore,
pedindo ao Senhor forças para livrar você das tentações. Peça a Ele graça para que o seu coração não se entregue às coisas maliciosas. Rogue a Ele graça para fugir da presença de mulheres adúlteras, de homens adúlteros. Peça a Ele discernimento para perceber as ciladas do diabo no seu trabalho, na escola, na igreja, em qualquer lugar. E eu quero dizer aos irmãos, eu já aconselhei muita gente que adulterou em meio ao meu ministério, e ele acontece até dentro da igreja. Não pense você que dentro da igreja não acontece. Muitas e muitas vezes vi casos em que ocorreu dentro da igreja. Não pense você que nós estamos isentos dessa possibilidade. Todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós temos limitações e nós não podemos brincar com o pecado moral. Já observou que Deus manda nós resistir ao diabo e ele fugirá de nós? Mas quanto ao pecado sexual, ele fala, foge. Pode olhar, procura depois da Bíblia. Todos os textos ele fala, foge. Sabe por quê? Porque não tem crente forte nessa área. Tem crente prudente e que sabe das suas limitações e clama ao Senhor forças para não pecar contra Deus. Terminando, irmãos, e aplicando, você e eu somos tentados de todos os lados a desenvolver em nosso coração o adultério. No próxima mensagem eu vou falar sobre a pornografia e sobre essa amputação radical que Jesus fala aqui no texto. Que não é literal, por favor, mas é uma amputação radical para não cometer adultério. Mas o fato é que nós somos tentados o tempo todo. A pornografia está diante dos nossos olhos o tempo todo. Através da música, você trabalha e você trabalha com pessoas ímpias e elas ficam ouvindo essas músicas impuras, de adultério, de pornografia, e você não tem como impedir que aquilo fique passando lá no seu ambiente de trabalho. Isso vai entrando na sua cabeça, vai fazendo parte, vai fazendo. Você precisa o tempo todo vigiar para que aquilo não se torne algo comum na sua cabeça, com aquelas sofrências lá na sua mente. Você precisa tomar cuidado o tempo todo com o celular, com o que pode ser visto. Tomar cuidado com o que você vê na televisão o tempo todo. Então as coisas estão cada vez mais escancaradas diante de nós. E nós precisamos entender o quanto isso pode nos trazer tristeza, escravidão e sofrimento, não somente a nós, mas aos que nós amamos. Adulterar é muito mais que deitar-se com uma outra pessoa que não lhe pertence. Adulterar é primeiro no coração e depois no olhar. Coração e olhar. Só Deus sabe como você olha para as outras pessoas, como eu olho para as outras pessoas. Só Deus sabe o que você pensa e sente com relação às outras pessoas, o que eu sinto e penso a respeito das outras pessoas. E Ele julga o coração. Ele julga a transgressão do nosso coração. Todos nós corremos riscos todos os dias de pecar contra Deus dessa forma, como Davi. E nós precisamos ter prudência e cuidados cada vez maiores para não pecar. Não tenha amiguinha. Se você é homem, não tenha amiguinha. Se você é mulher, não tenha amiguinho. Seu amigo, irmã, é o seu marido. E sua amiga, meu irmão, é sua esposa. Para com essa conversinha do diabo. Uma hora vai cair. Uma hora um lado vai confundir. E aí você não vai se segurar. Tenha cuidado. Tenha prudência. Fuja da aparência do mal. Peça ao Senhor que te fortaleça, para que você seja livre das tentações. Que Deus assim nos abençoe e que nós sejamos guardados por Ele em nosso caminhar com Cristo. Amém.